Graça e paz, irmãos. Amém? É sempre uma alegria estar aqui com vocês. A gente vem de Lambari, depois de 15 dias de atuação lá, e o Newton já, como disse, né, Patrícia, já vai lá e fisga a gente. Domingo você vai lá, domingo você vai lá. E a gente tem esse prazer de ministrar a palavra de Deus, e este amor aqui pela igreja Koinonia, né? Um amor por todos os irmãos. São irmãos muito queridos. Então, junta a vontade, né? O gosto com a vontade. Então a gente vem com muita alegria e nós agradecemos o carinho e o convite do pastor Newton, da igreja, os presbíteros e toda a igreja Koinonia. Muito bem, eu quero ler com vocês o texto do apóstolo Paulo, que encontra-se na carta aos Filipenses, capítulo 1, do verso 30. E também é uma alegria ver o Jonatas aqui, né? Chegou também lá de São João da Boa Vista, agora já era aqui umas 4 horas, 5 horas. Nossa família mesmo, né? Graças a Deus. É uma alegria ver o Jonatas aqui ministrando o louvor na bateria. Muito bem, irmãos. Filipenses, capítulo 1, do verso 27 ao verso de número 30. E você que está aí em sua casa, acompanhando pela sua Bíblia, vamos juntos ler a palavra de Deus. Eu leio os versículos ímpares, os irmãos os versículos pares. Filipenses 1, de 27 a 30. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Que Deus nos abençoe, irmãos, com esta palavra. Eu convido você a fechar os olhos e mais uma vez juntos vamos falar com Deus. Obrigado, ó Pai, pela vida. A vida é um presente do Senhor. E obrigado porque estamos hoje aqui, neste templo, junto com irmãos, adorando o Senhor, bendizendo o nome do Senhor, e também com outros irmãos que se reúnem em suas casas, formando assim uma grande e linda igreja que celebra o Senhor, adora o Senhor. Que este culto seja agradável, seja aceitável ao Senhor. E que, ó Pai amado, o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor fortaleça a nossa fé. Que o Senhor nos desperte nesse mundo tão secularizado, tão malignizado, tão contrário aos teus caminhos e à tua palavra. Que nós, ó Deus, permaneçamos firmes e fiéis. Ó Pai amado, abençoe esta igreja, abençoe os pastores desta igreja, reverendo Newton, reverendo Rickson, os presbíteros, os diáconos, toda a liderança, para que, ó Deus, ela continue sendo próspera, frutífera e cumprindo com o ministério que é pregar, anunciar o Evangelho do Senhor aos 4 cantos dessa terra. Ó Pai amado, seja glorificado agora pela Tua palavra. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.
Irmãos, eu quero destacar um fato, que quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto, ele não tinha de forma alguma em mente até onde essa carta, este texto, essa exortação chegaria. Falar que o apóstolo Paulo imaginou que chegaria em São José dos Campos seria forçar demais, né, Rickson? Forçar demais, né? Então ele escreveu a um grupo de cristãos em Filipos, a região ali da Ásia, a região ali da Turquia. E ele exortou aqueles irmãos a viverem dignamente o evangelho do Senhor Jesus. Mas aquela palavra não era necessariamente do apóstolo, não era necessariamente de Paulo, mas esta palavra era, é e sempre será de Deus, do Espírito Santo de Deus. Por isso, irmãos, você é bom para imaginar, olha o que o Espírito Santo fez. Uma carta que foi enviada lá para Filipos, e Paulo estava em Roma, preso. Poderia ter se perdido pelo caminho, não é verdade? Poderia, depois que foi lida, alguém deixasse num canto e acontecesse um acidente, caísse água, pegasse fogo, por algum motivo esta carta pudesse ser perdida, mas o Espírito Santo foi preservando, foi preservando, foi preservando, e ela foi alcançando a Ásia, países naquela região, foi alcançando o Oriente Médio, foi alcançando a África, depois espalhou-se para a Europa, e foi atravessando regiões, atravessando países, atravessando fronteiras, atravessando oceanos, atravessando continentes, e chegou até nós. Porque o Espírito queria que você, eu, nós hoje aqui, ouvíssemos essas palavras. Muito mais do que ouvir essas palavras, o Espírito Santo queria que nós conhecêssemos e obedecêssemos esta palavra. Porque, como eu disse, ela não foi necessariamente da mente, da criatividade de Paulo. É claro que o Espírito Santo usou a mente e a criatividade de Paulo, mas foi um texto divino, sagrado. Porque, como eu disse, passaram-se mais de 2000 anos. É muito tempo, né, irmãos? E a gente sabe que quando a gente guarda algum documento, depois você vai procurar, cadê aquele documento? Eu lembro que 30 anos atrás eu pus nesse guarda-roupa. Aí você, pronto, né? Então, irmãos, 2000 anos se passaram. Como eu disse, atravessou continentes, oceanos, fronteiras e chegou aqui. E nós estamos lendo, porque Deus quer falar conosco. Amém, irmão? Deus quer falar conosco através desse texto. E o que o Espírito Santo quer falar conosco? É o início, é o parágrafo que dá conclusão a todo o capítulo 1. Ele diz assim: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O que o Espírito Santo quer de você? E muitas vezes você e eu, nós ficamos falando: ó Senhor, eu quero saber a tua vontade. Ó Senhor, eu quero que o Senhor mostre o teu caminho. Ó Senhor, eu quero saber o teu propósito para a minha vida. Meu irmão, que trabalhão o Espírito Santo teve de preservar e fazer chegar esse texto até você. O que a Bíblia está dizendo, o que Deus está dizendo, o que o Espírito Santo está dizendo? Viva de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus. Não viva relaxadamente, indisplicentemente, aleatoriamente,
negligentemente. Viva de forma digna, honre esse evangelho. E eu gosto muito desse senso de prioridade, de urgência, de foco que o apóstolo Paulo dá, o Espírito Santo dá. Ele fala: vivei, aí vem uma vírgula, acima de tudo. Ou seja, você tem que priorizar o evangelho. O evangelho não é segunda, terceira, quinta ou 10ª opção na sua vida. O evangelho na sua vida é algo prioritário, essencial, que você deve de forma absoluta priorizar na sua vida. Ou seja, a sua, a minha, a nossa preocupação primeira é viver o evangelho. Aí que a gente vai entender o que Jesus depois, ou melhor dizendo, antes havia dito: busque o reino dos céus. Priorize o reino dos céus em primeiro lugar. E depois o Senhor vai te sustentar. Olha as aves dos céus, não plantam, não guardam em celeiros, mas o vosso Pai Celeste cuida de todas elas. Olha o lírio do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele. Por que você está tão ansioso com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com a sua aposentadoria, com isso, com aquilo, com tantas coisas que absorvem, sugam a sua vida? Por que nós todos priorizamos lazer, entretenimento, priorizamos tantas outras coisas e colocamos em segundo lugar o evangelho? E o que o apóstolo Paulo está dizendo? Acima de tudo, o que o Espírito está dizendo, acima de qualquer outra preocupação, priorize o evangelho, viva dignamente. E uma coisa interessante, talvez tenha esta observação aí na sua Bíblia, né? A palavrinha vivei, e tem o número 1, aí algumas traduções tem o número 1, aí do lado da palavrinha vivei, e lá no rodapé, ele vai explicar o que essa palavra tem como conotação na língua original. E você sabe que o Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo na língua grega, não esse grego clássico que é falado hoje na Grécia, mas o grego antigo, o grego koiné. Então, o que Paulo está dizendo? O que o Espírito está dizendo? Viva como cidadão. Um cidadão honesto, coerente, cumpridor dos seus deveres. E nós sabemos que o apóstolo Paulo e o Espírito Santo não está falando desta pátria, como Jesus orou no sermão lá de João capítulo 17, na sua oração sacerdotal. Ele disse: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então o que Jesus orou? Para que nós fôssemos guardados aqui neste mundo. Mas o que a Bíblia vai dizer para nós? Que nós temos uma dupla cidadania. Nós somos cidadãos terrenos, cidadãos dessa terra, somos cidadãos aqui do Brasil, somos cidadãos aqui do estado de São Paulo, aqui de São José dos Campos, mas nós somos também cidadãos dos céus. Amém, irmão? Por isso que o poeta sacro, ele escreveu assim, acho que o hino 288, se não me falha a memória: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, o céu já antevi, possuí-lo enfim eu vou, embaixador de Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. Então, meu irmão, você tem que viver dignamente, nós todos, como cidadãos dos céus, morando nessa terra, porque você eu sou, nós somos embaixadores do reino dos céus, nós somos enviados para plantar o reino dos céus, para que a terra, como diz os profetas, se encha da glória de Deus. Por isso que você tem que viver dignamente, porque você é um outdoor de Deus, você é um testemunho de Deus, você é a prova material que Deus é amado nessa terra, Deus é servido nessa terra, Deus é colocado acima de todas as coisas, como aconteceu naquela palavra de Deus com Satanás: vistes o meu servo Jó? Você, meu irmão, é o argumento de Deus ao inferno: eu sou amado nessa terra,
eu sou priorizado nessa terra. Olha a vida do meu irmão, olha a vida da minha irmã. Eles estão lá, em São José dos Campos, mas eles estão vivendo os valores, os princípios do reino dos céus. Então, meu querido, o que a palavra nos exorta? A viver como cidadãos celestiais, a vivermos acima de tudo de modo digno do Evangelho. E aí o apóstolo Paulo fala mais algumas coisas. E, né, Ricos, como bom presbiteriano, eu vou falar 3 pontinhos aqui. 3 aspectos aqui, né, que o apóstolo e o Espírito Santo fala dessa dignidade na vivência do Evangelho. Ele diz assim, a parte B do verso 27. Vamos ler o verso 27 inteiro, para a gente não perder a sequência. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Viver dignamente aqui nessa terra o Evangelho de Jesus é estar firme na fé evangélica, na fé bíblica, na palavra de Jesus. É firmeza. E, meu irmão, aquela brincadeirinha que a gente sempre ouvia lá atrás, né, Nilton? O crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Aquele crente que... Aquelas expressões também, dá a impressão que a gente é velho, né, Nilton? O crente domingueiro, ele é crente só no domingo. Ele é crente só quando ele vai na igreja. Da porta para fora, do portão para fora, de segunda a sábado, ele já não é mais crente, ou não vive dignamente o Evangelho do Senhor Jesus. Então, meu querido, o que o apóstolo Paulo está dizendo, que você tem que ter esse senso de pertencimento, esse senso de alguém que faz parte, de alguém que está engajado em uma missão, em um propósito, e essa nossa missão, esse nosso propósito é o Evangelho de Jesus. E Paulo usa a seguinte ideia: ou indo ver-vos, ou estando ausente, eu ouço que você está firme. Então tem crente que é só crente quando está junto com o pastor, ele só fala versículo bíblico e deixa de falar palavrão só quando ele viaja com o pastor dentro do carro, aí ele não fala palavrão. Porque tem crente assim, que cada 11 palavras, 10 palavras que ele fala, 11 é palavrão, né? Então, quando ele está junto de outros crentes, aí o jeito dele falar é um jeito dele se portar é outro. Mas o que Paulo está dizendo para nós? Que essa dignidade é, estando nós entre os irmãos ou entre incrédulos, estando nós em culto, em celebração na igreja, ou nos lugares mais sombrios e difíceis onde Satanás está reinando, nós vamos viver dignamente o Evangelho do Senhor Jesus. Nós seremos crentes, né, como se fala popularmente aí, de uma cara só. A cara dele na igreja é a mesma cara dele na rua, é a mesma cara dele nos negócios, é a mesma cara lá no banco, é a mesma cara no relacionamento com a esposa dentro de casa, é o mesmo. Não tem variação. Os valores são os mesmos, os princípios são os mesmos, a conduta são as mesmas. Não estou dizendo que a gente não passa por momentos tristes, ou momentos aflitivos, ou momentos que a gente fica irado, mas até nesses momentos a Bíblia nos orienta para nós até irarmos, mas não dar lugar ao diabo. Para a gente, em certo momento, até pela circunstância, passar uma ira. Mas o que diz? Mas não peque nessa ira. Fique nervoso, mas controle isso aí, resolve isso aí. Não perca os valores do reino dos céus. E Paulo vai dizer a esses irmãos: estejam firmes, lutem com o Espírito Santo de Deus em uma só alma pela fé,
nós, meus irmãos, em todos os lugares por onde andamos, com todas as pessoas com as quais nós conversamos, nós somos embaixadores a serviço do reino lá dos céus, e nós temos que levar e proclamar o evangelho do Senhor Jesus. Mas o apóstolo Paulo e o Espírito Santo continua exortando aqueles irmãos e a nós também. Se em primeiro lugar viver o evangelho é estar firme na fé evangélica, independente do lugar e com as pessoas que estejamos, ele também fala no verso 28, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois você tem essa compreensão, o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isso da parte de Deus. Meu irmão, muitas vezes nós somos intimidados, muitas vezes nós somos pressionados por situações, realidades agudas e difíceis, problemas críticos, tentações dificílimas. Mas o que o texto está dizendo para nós, que o crente, ele não pode perder a fé, perder a postura, envergonhar o evangelho de Jesus por medo. Em nada você tem que ser intimidado. Meu irmão, muitas vezes o medo toma conta da gente, não é verdade? E por medo a gente deixa de falar, deixa de se posicionar. Por medo a gente deixa de escolher as coisas de Deus e escolhe as coisas do mundo. Viver dignamente o evangelho, meu irmão, é não permitir que as tentações, as insinuações, o terror que o pecado, o mundo, o inferno impõem sobre as nossas almas, nos tire do caminho de Deus. Eu quero lembrar você do que o nosso irmão mais velho, o apóstolo Pedro, falou a respeito de Satanás. Eis que o diabo anda ao vosso derredor, como representando, teatralizando um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E meu irmão, quando você vê aquele problema maluco, aquele leão que parece que vai te engolir, te destroçar, aquela situação que parece que vai jogar a sua alma, a sua vida, a sua família, seu casamento, a sua igreja para o chão, não tenha medo. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Porque o diabo, ele pode andar em derredor simulando ser um leão, mas na realidade você que anda com o leão. Jesus é o leão da tribo de Judá, e ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso que Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, lugares inóspitos, lugares difíceis, lugares sombrios, lugares terríveis, não temerei, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Nós temos que confiar em Deus, e esta frase, ela está muito na boca dos crentes, dos pastores. Você tem que confiar em Deus, confie em Deus, confie em Deus, né, gente? Eu acho que você já falou isso, sei lá quantas vezes na sua vida, né? Confie em Deus, confie em Deus, confie em Deus. E na hora que as coisas se tornam difíceis, caóticas, a gente perde a confiança e deixa o medo tomar conta. Paulo está dizendo: viva digno, não permitindo que seja a sua alma, o seu espírito, acovardado, intimidado, possuído de medo, de pavor. Seja corajoso, meu querido e amado irmão. Lembra do que Deus falou para Josué? Ele assumiu aquele cargo dificílimo, suceder o grande líder Moisés. Então só aí, né, Rico, isso já estava a complicação. Suceder um cara muito bom é difícil.
Porque quando você sucede um cara ruim, que o negócio ficou avacalhado, tudo que você fizer já melhorou, você já está na frente. Mas o cara lá não é top, né? Recebeu as tábuas da lei, diz lá, o Senhor não falava com enigmas, mas falava com Moisés boca a boca. Era um cara cheio de Deus, era um cara que a glória de Deus brilhava no seu rosto, ele trazia no seu ser, no seu rosto, o brilho da glória de Deus. Agora você vai suceder um cara desse, você vai ser substituto dele. Como que diz, né, amigo? A gente treme igual vara verde. Eu não vou dar conta. Como é que vai ser? E Deus, ser forte, ser corajoso. E ele pensa, e os inimigos? E as batalhas? Ser forte e corajoso. Por várias vezes, né, irmão? Se você já leu capítulo 1 de Josué, do verso 1 ao verso 9, se não me falha a memória, é repetido isso 4 vezes. Ser forte e corajoso, ser forte para você fazer esse povo herdar, ser forte para não desviar da palavra, ser forte e corajoso. Meu irmão, isso que Deus quer de você, seja corajoso. Muitas vezes nós estamos como Davi e o exército de Israel, o gigante vem e nos afronta, o gigante vem e gospe no nome de Deus, o gigante vem e fala todas as asneiras e besteiras e ameaças, e o povo de Israel se acovardou. Mas aquele menino não, eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Foi forte, foi corajoso. E é o que o salmista fala no Salmo 46. Você sabe, versículo 1, vamos falar juntos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Vamos falar, gente? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na tribulação. Então, meu irmão, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, e perceba que o verso 2 já entra na conclusiva. Aí o que diz lá? Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumegem, na sua fúria os montes estremeçam, bramam nações, reinos se abalam. É um caos que o salmista está pintando. Mas eu estou descansado em Deus. Tem a doxologia, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é a nossa segurança. O Senhor dos exércitos está conosco. Então, meu irmão, o que a palavra exorta para nós? Para nós não negarmos a Jesus, como Pedro, diante daquela fogueira, no pátio da casa do sumo sacerdote, ele negou 3 vezes a Jesus, porque ele foi intimidado. Você é daqueles. Ele falou, o que vai ser de mim se eu falar que sou? E negou. Então, meu irmão, viver de modo digno o Evangelho de Deus, de Jesus, como cidadão dos céus, é ser forte e corajoso, e não permitir que os adversários intimidem e amedrontem a sua alma, porque você sabe, o que pode para o mundo parecer perda, para nós é ganho. O que para eles é perdição, para nós é salvação. Amém, irmão? E eu caminho para o fim, que é viver de modo digno do Evangelho. Eu quero ler os 2 últimos versículos deste parágrafo, versos 29 e 30, diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. O que o apóstolo Paulo está dizendo àqueles irmãos? Vamos viver dignamente o Evangelho de Jesus. Não vamos ter medo, porque o que para o mundo é perda, para nós é ganho. O que é subtração, para nós é adição. E aí ele usa o exemplo dele mesmo. Vejam o meu ministério, vejam a minha vida. Vocês estão vendo que eu combati o bom combate. E ele vai falar isso depois na carta a Timóteo, na semana que antecedeu
a sua morte, quando ele foi decapitado em Roma, ele disse: já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegada. Mas eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta a coroa da glória, a coroa de justiça, que o justo do juiz me dará naquele dia. E ele então está dizendo: pois tendes o mesmo combate que viste em mim. Ou seja, Paulo está dizendo: vocês estão vendo, eu estou vivendo dignamente o Evangelho do Senhor Jesus, e por viver o Evangelho dignamente do Senhor Jesus, eu sofri, eu padeci. Ele fala aos Gálatas: ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Quando ele afirma o seu apostolado na segunda carta aos Coríntios, ele fala que sofreu naufrágios, sofreu apedrejamentos, sofreu martírios, sofreu uma série de coisas e problemas. E ele está dizendo: eu não sou melhor que vocês. Isso não está reservado só para mim. O que vocês estão vendo em mim também é para vocês, porque nos foi concedida, eu queria que você prestasse atenção nesse versículo, nos foi concedida a graça de padecer por Jesus, e não somente de crer nele. A gente acha que é uma graça maravilhosa, e é de fato, de verdade, uma graça maravilhosa, crer em Jesus, ter a vida eterna. Mas quando você perde o emprego, porque foi fiel a Jesus, não roubou, não mentiu, é uma graça também. Quando você, desculpa a expressão, eu vou brincar aqui, né? Levou um fora, um pé no traseiro, né? Porque a pessoa te deixou porque você estava sendo fiel a Jesus, você não negociou certos valores, certos princípios. Você não perdeu, você ganhou. E Deus vai te honrar. Porque foi concedido para nós a graça de sofrer por Jesus, e não somente de crer nele. E aí termina o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versos 11 e 12. A última bem-aventurança. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e mentirem, disserem todo mal contra vocês. Alegrai-vos, regozijai-vos, é grande o galardão de cada um de vocês no céu. Por amor a Jesus, não tenha medo. Entenda como graça, privilégio de ser fiel. Deus for servido, que sejamos mártires do cristianismo. E meu irmão, você tem acompanhado aí pela internet, alguns lugares do nosso planeta, cristãos estão sendo mortos. No Oriente Médio, na China, na África, estão queimando igrejas com crentes dentro da igreja. E, irmãos, eu não sou pregador de má notícias e não quero nem dizer que tem que vir isso aqui para o Brasil. Até devemos orar para que não, para a gente pregar com liberdade. Mas e se vier? E se você for colocado diante de uma situação, ou morre ou nega Jesus, qual é a sua posição? Hebreus diz, no capítulo 12, a vossa luta pelo Evangelho de Jesus ainda não tem chegado ao sangue. Nós ainda não chegamos nesse ponto. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: olha, tendes o mesmo combate que viste em mim. Ou seja, eu não sou diferente de vocês, não é só para mim esse negócio, não. Sofrer pelo Evangelho de Jesus é para todo mundo, né? E ainda agora ouvis que é meu, ou seja, eu estou morrendo por causa disso, mas vocês vivam dignamente o Evangelho do Senhor Jesus. E você conhece Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, e vai tendo a narrativa e a descrição de homens e mulheres que serviram de forma digna o seu Deus, o Evangelho de Jesus. Depois que sai dos conhecidos, entra nos anônimos, pessoas que andaram errantes,
pessoas que moraram em cavernas, perderam as casas, tiveram que ir para o mato, para as cavernas. Pessoas que foram cerradas pelo meio, pessoas que foram decapitadas. Filhos que foram entregues para suas mães, partidos ao meio. E as suas mães os receberam louvando a Deus e aguardando a ressurreição. É impensável, né? Receber um filho partido no meio. Né? Aí como que termina Hebreus 11, versículo 38? Homens, mulheres, dos quais o mundo não era digno, porque viveram dignamente o Evangelho. E como o apóstolo está nos exortando, irmãos, nós precisamos, e eu coloquei aqui, então, para finalizar o raciocínio lógico, né? Se viver dignamente é estar firme na fé evangélica, segundo, é estar forte e corajoso a favor do Evangelho. Este aspecto do versículo 29 e 30 é estar resistente e resiliente pelo Evangelho. Nós temos que resistir ao Evangelho. E se a vida nos jogar no chão e Deus permitir que a gente caia, no sentido assim de perder, de sofrer, nós temos que ser resilientes. O que é o resiliente? É aquela ideia do fênix, né? Que ressurge da cinza, que levanta do pó, reconstrói, né? Levanta e começa a cantar e começa a louvar o Senhor. Ele se reconstrói, não se destrói. E tem muito crente, quando ele é provado, tentado, vou largar da igreja, é muita luta. Pode ser frouxo. Né, irmão? Nós estamos vivendo uma geração que parece manteiga na frigideira, esquentou um pouquinho, já derrete. Né, irmão? Nós temos que ser mais resiliente, mais resistente. Eu sei que pregar isso aqui é fácil, viver isso é difícil. Mas é o que a Bíblia está nos exortando, né? Vivei priorizando absolutamente o Evangelho do Senhor Jesus de forma digna. Primeiro, sendo firme na fé, não vacilando. Sendo forte e corajoso a favor do Evangelho, não se intimidando. O medo não te destrói, o medo não te abate, mas você é corajoso em Deus. E terceiro, você é resistente e resiliente, porque você sabe que isso é graça de Deus. Nos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de crer nele. Então, irmãos, que nós sejamos abençoados com essa exortação que o apóstolo escreveu para aqueles irmãos lá da Ásia. E o Espírito Santo escreveu para nós aqui nas Américas, aqui no Brasil, aqui em São José dos Campos, que Deus falou conosco esta noite, para vivermos como cidadãos dos céus, dignamente o Evangelho do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Amém? Pastor Nilton.